Por mais que o inimigo de nossas almas utilize expedientes tentando desconstruir os valores judaico-cristãos, tentando mudar a forma como as pessoas concebem as coisas, a cosmovisão, a visão de mundo, tentando fazer com que as pessoas passem a enxergar esses valores de uma forma distorcida, por mais que o inimigo lute, e de fato ele tem lutado ao longo dos milênios, por mais que Satanás utilize diversas formas de distorção daquilo que foi ensinado e estabelecido pelo Criador, o Espírito Santo mantém na terra aqueles que são fiéis à palavra de Deus, cujos joelhos jamais se curvam diante de Baal. Quando o profeta Elias esteve depressivo, muito triste, angustiado, achando que apenas ele tinha sobrado, então Deus lhe pergunta: o que você tem, Elias? Por que você está tão triste? E ele responde: Senhor, apenas eu sobrei, somente eu fiquei. E a resposta de Deus foi: tem guardado, tem preservado 7.000 cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Você, cristão genuíno, cristão sincero, não se curve diante do Baal deste século. É necessário que nós sejamos leais à palavra de Deus. O inimigo, de fato, luta tentando mudar todas as coisas, transtornando os valores. O espírito de Sodoma e Gomorra tem lutado nessas últimas décadas com o objetivo de desconstruir os princípios por Deus estabelecidos, destruindo inclusive a família. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. A palavra de Deus ensina que o casamento é monogâmico e heterossexual. Os cristãos sinceros cumprem a palavra de Deus, são leais a Deus, observando a sua palavra. E é importante que esses cristãos mantenham-se firmes nesta posição, ainda que tenham de sofrer algum tipo de retaliação, hostilidade ou perseguição, mas é necessário, de fato, honrar a Deus e a sua palavra. O casamento é indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse: o que Deus ajuntou não separe o homem, Mateus 19,6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento, Mateus 19,9. Neste caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado não sujeito à servidão. 1 Coríntios 7, versículo 15. Aqui está a questão da rejeição ou do abandono. Há, portanto, dois precedentes abertos para o divórcio: a traição e a rejeição. Fora desses dois precedentes, não há justificativa para a separação. Jesus foi muito claro: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deve-se observar, contudo, que essas são exceções e não a regra. Quais são as exceções? O abandono e a traição. Ainda, outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo, segundo aos Coríntios 6, 14. Então, a Bíblia é muito clara quanto à confissão de fé. A Bíblia informa que nós, os cristãos, devemos ter cuidado para não aprovarmos uniões matrimoniais entre pessoas que não confessem a mesma fé. Está em 2 Coríntios 6,14. O apóstolo Paulo, inclusive, pergunta: que união há entre a luz e as trevas? Não há comunhão entre quem serve a Deus e quem serve aos apetites carnais, quem é mundano, quem serve a outro senhor. Portanto,
a pessoa que teme a Deus, que ama e honra a Deus, para se casar, deve buscar a direção do Espírito do Senhor, evitando casamentos com pessoas que não tenham a mesma confissão de fé. Isso tem trazido muitos problemas em muitos casamentos e justamente por isso é necessário ter mais atenção e ter mais cuidado neste ponto. A sutileza da nova configuração familiar. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e não há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre o assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro do mesmo ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusarem a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Congresso Nacional Brasileiro não aprovou, mas o Supremo Tribunal deliberou e os demais tribunais seguiram num efeito dominó. As coisas mudam, as sociedades mudam. Como eu disse, o movimento de contracultura, nascido lá no começo da década de 1960, nos Estados Unidos e na Inglaterra, vem oportunizando uma série de mudanças nos valores das pessoas que se organizam em sociedade pelo mundo afora. Mas a palavra de Deus não mudou. Deus continua o mesmo. A palavra é inerrante, infalível, foi inspirada pelo Senhor, produzida pelo próprio Espírito Santo, através de 40 escritores ao longo de 1500 anos, conforme já vimos. A palavra de Deus dura para sempre. Nós não podemos tentar mudar a palavra de Deus para que ela se adeque aos novos valores do mundo ou ao relativismo dessa modernidade líquida, como dizia o filósofo Bauman. Nós precisamos respeitar a palavra de Deus e continuar observando-a para que nós sejamos agradáveis a Deus em toda a nossa maneira de viver. Nós somos cidadãos brasileiros, mas também somos cidadãos do reino de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pertencemos a Cristo, somos o povo de Deus, a nação santa, o povo eleito e adquirido para as boas obras. Nós somos família de Deus, edifício e casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem estabelecido através da sua palavra. Obviamente que as sociedades humanas, do modo como se organizam, com códigos e leis e normas de conduta, elas devem ser compreendidas e respeitadas, mas aquilo que o apóstolo Pedro disse a esse respeito deve ser observado por nós em determinadas circunstâncias difíceis. Pedro diz assim: mais importa obedecer a Deus do que a homens. O que eu estou querendo dizer com isso é que a Bíblia estabelece aquilo que Deus deseja que aconteça entre nós, os humanos, na Terra. Mas se uma lei humana determina o contrário, nós devemos continuar observando a lei de Deus. Isto Deus espera que façamos, porque Deus deseja que nós sejamos fiéis. A nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre cristãos, principalmente evangélicos, que são mais apegados à palavra. Entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós temos respaldo para isso em Gênesis 2:24, mas também nas Escrituras como um todo, porque ao longo das Escrituras nós vamos observar muito claramente que a instituição dada por Deus no princípio prevalece durante
os tempos bíblicos do Novo Testamento, durante o período da igreja primitiva e pela experiência e observação da história ao longo desses 2 milênios de igreja cristã. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, conforme Mateus 19, versículo 4. Nós não podemos abrir mão desses princípios. Que Deus nos abençoe.